Bom, esse vídeo aqui ele não tem roteiro nenhum. Eu literalmente só tô, sei lá. Eu vi um vídeo hoje mais cedo de um cara muito da hora que eu acompanho, ele chama Yuri. E ele fez um modelo de vídeo, tipo assim, eu achei muito legal. Ele meio que só conversando com a câmera sem olhar pra câmera, mas passando uma ideia muito interessante de vida. E basicamente isso aqui não tem roteiro nenhum, isso aqui não tem, tipo, ponto principal. Eu só literalmente peguei a câmera e liguei. E vou falar de uma parada que meio que me aconteceu essas últimas semanas e... sei lá, queria compartilhar uma perspectiva que eu tenho sobre o mundo. Não sei se mais gente pensa assim. Aqui em Dublin, vai fazer mais ou menos 11, 10 meses que eu tô morando aqui, quase um ano. Em junho vai fazer um ano. E, cara, o tempo vai passando e eu começo a notar que, tipo assim, a sensação de não pertencer a um lugar, cada dia ela aumenta mais. E eu vou explicar mais ou menos o porquê. É muito engraçado que... Vou começar, tipo, por um ponto muito nada a ver, mas eu não tenho sotaque. Eu sou de Minas Gerais, eu sou de Uberlândia, e pra muita gente, eu sou considerado um falso mineiro por não ter tanto sotaque. Eu não sei se é porque meu pai também não tem tanto sotaque. Meu pai é de Mato Grosso, mas morou muito tempo em São Paulo e foi pra Uberlândia. Talvez eram pessoas muito sem sotaque, por conta disso eu não puxei. Minha mãe também não tem tanto sotaque, meus irmãos também não, eu diria. Mas enfim, é muito engraçado que sempre que eu falo para um brasileiro que eu sou de Minas, ele meio que não acredita que eu sou de Minas e fica, pô, mano, você tem um sotaque meio paulista ou você não tem sotaque. E eu achava isso muito engraçado até eu começar a sentir o mesmo com o inglês. Eu tenho uma habilidade muito boa com idiomas, falo alguns idiomas, não fluentemente, diria que o único fluente mesmo seria o inglês, mas é muito engraçado o ponto que eu sinto que eu não pertenço a nenhum lugar. Para os brasileiros eu não sou um mineiro, e para as pessoas de fora aqui, elas não me veem como um brasileiro por eu ser branco e por eu ter um sotaque um pouco americanizado. E aí que entra um ponto muito interessante. As pessoas aqui te tratam muito melhor se elas não sabem de onde você é. E a partir do momento que você tem um sotaque um pouco mais interessante, um pouco mais polido, digamos assim, que você não tem um sotaque brasileiro do my friend e por aí vai indo, eu sinto que as pessoas elas te tratam melhor, mas elas também transparecem um pouco do racismo que ela tem em cima da gente, que é latino. O fato de não ter a língua inglesa como primeiro idioma é um bagulho que parece que meio que cria uma barreira muito grande entre um não nativo e um nativo. Não porque a gente tem dificuldade de comunicar um com o outro, mas pelo fato de que eles acreditam que eles vão ter que fazer um esforço a mais para conversar com você. O que é uma mentira, porque dependendo do seu nível de idioma, claro. Mas, no geral, você é apto, muitas vezes mais do que apto, de manter uma conversa, de manter uma relação com a pessoa que não é do seu país, enfim. Vamos pro ponto principal, que tudo isso que eu trouxe chegou. Eu trabalho num hotel aqui em Dublin e recentemente aconteceu uma parada muito zoada comigo, que a gente tava muito cheio. Imagine, tipo assim, um hotel que tem 2 andares no restaurante, basicamente 3, né, digamos assim. Então a gente tem 2 andares, mas seriam 4 sessões. Então vamos supor que em uma sessão a gente tem 15 mesas, na sessão em cima dessa sessão a gente tem mais 15, na sessão da direita, no primeiro andar, a gente tem 12 mesas, e na sessão de cima desse andar de 12 mesas a gente tem mais 5. Imagina um hotel extremamente cheio, lotado de gente, tanto dentro quanto de fora. Então, de fora a gente devia ter em torno de umas 10, 12 mesas, com 4 pessoas em cada uma. A gente estava fazendo um dia com facilmente 200 pessoas e apenas 3 staffs trabalhando. O que é uma loucura. Se você realmente trabalha com hospitalidade, você sabe o quão isso é, tipo, basicamente uma dor de cabeça absurda. Trabalhar com, tipo, essa quantidade de gente para pouco staff. Enfim, quando a gente trabalha em hospitalidade, a gente precisa passar pano em muita coisa, a gente precisa cuidar de cliente de uma forma meio... como se eles fossem bebês. Principalmente por a gente estar situado numa localização um pouco mais nobre da cidade de Dublin, a gente precisa ser um pouco mais nobre com os clientes, digamos assim. E o que rola? Quando o dia tá muito cheio, tá muito busy, como a gente fala aqui, você acaba que não tem a oportunidade de criar um relacionamento com o seu cliente. Você basicamente faz o serviço mais robótico. Você entrega o que ele pede, você pega o pedido, logicamente.
E assim que ele te chamar, se você estiver por ali, você vai lá e faz o serviço. Não é a melhor das opções, mas é a opção que alguns dias a gente precisa fazer, infelizmente. Enfim, restaurante extremamente cheio, muita gente para um lado, muita gente para um outro. E, pelo incrível que pareça, eu acho que todo mundo naquele dia decidiu ser um otário. Decidiu ser um otário, até mesmo sem educação, enfim. Ter pessoas sem educações, isso faz parte da hospitalidade. Pessoas são pessoas, tratamentos diferentes, criadas de uma forma diferente. Nacionalidades diferentes também impactam muito em questão de respeito. Não de respeito, mas a forma que eles te tratam é mais baseada de como eles foram criados. Então, culturas um pouco mais frias, pessoas de países mais frios, países mais duros, perto do lado da Rússia ali, pessoas que, tipo assim, são um pouco mais amarguradas com a vida, elas te tratam de uma forma diferente, não porque eles são arrombados, mas porque eles foram criados de uma forma que os fazem agir dessa forma, se é que isso faz sentido. Enfim, a gente tinha 2 mesas e ambos eram irlandeses. E, no geral, irlandeses são pessoas muito educadas, são pessoas muito amigáveis, mas naquele dia, essas 2 mesas estavam, tipo assim, cara, com o capeta dentro delas. O capeta. Eu lembro exatamente do número, mesa 19 e mesa 23. Mesa 19 era basicamente uma família, eu acho que era tipo assim, pai e mãe, filho e a namorada, alguma coisa assim. Ou pai, mãe, filha e o namorado da menina, não sei. E parecia meio que uma sacanagem, sabe? Tipo, fazendo vários pedidos, tipo, separadamente. Então, tipo, você me pede um copo d'água, eu levo pra mesa. Quando eu levo pra mesa, você me pede, uma taça de vinho. E aí eu levo a taça de vinho, você me pede uma cerveja. Meio que dificultando um pouco o meu trabalho, enfim. Tava suave, eu já tinha entendido que aquela mesa ali era tipo assim, faz o que eles mandam, não vai ter gorjeta, não vai ter 10% na conta. Só fazer o que eles estão mandando. E é isso aí, fé. Só que o problema foi meio que na mesa 23, que eles foram extremamente educados comigo. Extremamente educados. Porque acabou que a gente teve pouco contato. Eu acho que eles não conseguiram sentir um pouco do meu inglês dando aquela sapateada. Que sei lá, a gente vai falar alguma coisa, a gente vai falar tipo assim com o sotaque, que a gente tenta ter o sotaque mais plano possível e dar aquela jogada pro português, do sotaquezinho brasileiro. E depois disso eu comecei a sentir uma diferença muito grande no tratamento, tipo, muito grande. Eu acho que eu fui falar pra eles os specials e eu fui falar tipo alguma coisa tipo Jew, que seria tipo J-U-S, acho que eu falei Juice, alguma coisa assim, enfim. E de primeiro eles já me perguntaram de onde que eu era, mas tipo com um tom muito zoado no rosto, sabe? Tipo, de onde que você é? E eu falei, pô, chefe, eu acho que essa pergunta não é muito interessante agora. Deixa eu pegar o seu pedido, depois a gente troca ideia sobre isso. Enfim, meio que passou. Eles comeram, peguei o prato, ofereci drinks, eles foram super educados depois, mas foi criada uma barreira ali depois dessa pergunta. Não sei se na minha cabeça, ou enfim. O tempo foi passando, eles pediram a conta. Meu gerente foi levar a conta pra eles, porque eu não tava na sessão na hora. E assim que meu gerente levou a conta, eles falaram que eles tinham 2 drinks de graça. Porque a gente meio que tem uma parceria com a Google e o nosso hotel é situado do lado da Google, da maior Google aqui de Dublin. E eles ganham meio que free drink por eles, tipo, ficarem hospedados no hotel. E irem... Enfim, eles tinham um drink grátis. Se você tem um voucher, é tipo um voucher quadradinho assim, ele é basicamente do tamanho de um post-it, saca? Tipo, desse tamanho aqui. Se você tem um voucher, você tem direito ao seu drink, mais do que justo. Mas esse cara, basicamente, ele falou que ele tinha direito a 2 drinks, mas ele só tinha um voucher. Então a gente pediu pra ele pegar o segundo voucher. Ele já, tipo assim, já ficou meio bolado e tudo mais. O meu gerente também não é daqui. E, tipo, eu já comecei a sentir um pouco do racismo meio que rolando, mas eu falei, cara, isso acontece. Enfim, ele subiu pra ir pro quarto dele pegar, e o tempo foi passando, eu não tinha visto ele. Eu pensei, pô, talvez ele deve ter deixado na mesa com alguém e ter voltado pro quarto. Enfim, cheguei na mesa e falei, pessoal, vocês gostariam de pagar já gostariam de pagar no cartão ou no dinheiro, enfim, qual que é a melhor forma de pagamento? Eles falaram, não, a gente tá esperando pra chegar o voucher, assim que chegar, a gente paga. Eu falei, não, tranquilo. Só que esse fato dele ter que se mover, de sair da mesa dele, voltar pro quarto dele, pegar o voucher dele pra depois pagar, isso já deixou o cara muito bolado, muito bolado. Mas, infelizmente, mano, essas são as regras. Eu não consigo te dar um drink de graça se você não me mostra a prova de que você tem o segundo drink de graça. Fez sentido? Não sei. Enfim, ele voltou, só que eu não vi. E eu tava na correria. E hora nenhuma ele levantou a mão. E tipo assim, rapaziada, eu entendo que eu tenho que olhar pra sua mesa também, mas, cara, se você vê que tem um garçom tomando conta de 25 mesas, tenta dar tipo uma levantada, sei lá.
Estende a mão, tipo, faz o sinal de pagamento, que é universal. Pô, todo garçom, se você fizer, ele vai entender que você quer pagar. Enfim, o tempo passou e tudo mais. E esse cara levantou da mesa dele e foi em direção ao nosso balcão, que a gente faz pedido e tudo mais, e meu gerente estava lá. E ele chegou pro meu gerente e falou assim: I would like to pay this fucking bill. I wanna get out of this place right now. Tipo, de uma forma muito rude. Meu gerente já, tipo assim, me olhou de pé a cabeça. Pô, o que você fez, Lucas? E eu não tinha feito nada, sabe? Tipo, eu não fui rude com eles, eu não fui nada. Até aí tudo bem, mano. Beleza, ele tá no direito dele, ele pode reclamar que eu demorei pra levar contra a mesa dele, pra levar o tipo, pagamento, enfim, não levei, né, no caso. Mas assim que eu tava saindo, tipo, eu escutei uma parada que me deixou muito triste, tipo, muito triste. Ele simplesmente fala pro meu gerente que ele deveria contratar pessoas desse país pra atender ele. Basicamente isso. Ele falou: you should hire people from this country to serve me, to serve us, because they're actually able to do the service. E cara, tipo assim, tem poucas coisas na vida que realmente me deixam muito chateadas, mas o fato da minha nacionalidade impactar na forma que você pensa sobre mim é um bagulho muito louco. Tipo, muito louco, ao ponto de você, sei lá, você não gostar de mim previamente, antes de ter mesmo uma conversa comigo, simplesmente porque eu não sou desse país. Tem aquela sensação de que existe o sangue azul, sabe? Os europeus, eles têm o sangue azul e a gente que é latino tem o sangue vermelho, tá ligado? E isso é muito louco, tipo, isso me deixou muito pensativo. Isso acabou com o meu shift. Infelizmente, eu não consigo lidar com essas coisas. Eu acho que talvez eu sou muito maduro pra algumas coisas, mas pra outras eu não consigo lidar de forma nenhuma. E ter escutado isso, tipo assim, acabou com o meu shift. Eu não conseguia sorrir mais, tipo, sei lá, só me dava raiva de servir esse povo. Depois disso não tive nenhuma mesa, tipo, sem educação, tá ligado? Foi realmente a saída dele pra, tipo, a vibe cair, mas ao mesmo tempo todas as mesas melhorarem. Só que isso me deixou muito pensativo no quanto o mundo se tornou uma bosta. A gente tá numa terra que ninguém é dono de porra nenhuma. Você meio que chegou aqui, você se assentou. Eu não digo só da Irlanda, eu digo tipo de qualquer país. Você chegou num país, você se assentou e você se denominou o dono dessa ilha. E agora pessoas de fora são julgadas porque elas não fazem parte do seu país. E é muito louco, saca? Não é a primeira vez que isso me acontece, já me aconteceu outras vezes. Principalmente a famosa piada: nossa, você é muito pálido pra ser um brasileiro. Enfim, diversas coisas. Pô, por um brasileiro você tem um inglês muito bom. Enfim, inúmeras coisas. Aqui na Irlanda a gente é muito bem visto como bons trabalhadores. Brasileiros têm cargos muito altos aqui na Irlanda. Tinha algum índice mostrando que, tipo assim, que um dos maiores salários, tipo assim, da Irlanda não é preenchido por irlandeses. Então, tipo assim, acho que tinha algum tabela. Eu posso tentar achar pra colocar nesse vídeo, mas enfim. Era tipo assim, em primeiro lugar eram indianos, o segundo era só menos. Aí depois tinha uma terceira nacionalidade, eu acho. Depois, tipo, o quarto vinha brasileiro e quinto irlandeses. Então, tipo assim, a imigração ela faz parte desse país e o país só roda por conta dos imigrantes. Mas é muito louco que mesmo assim as pessoas não têm respeito pela gente. Como se a gente fosse, tipo, uma subcategoria de seres humanos, tá ligado? Isso é muito louco. A minha reflexão pra esse vídeo é basicamente: a gente realmente é dono de um lugar, tá ligado? A gente realmente, tipo assim, a gente é tão bom quanto os outros que as pessoas estarem na nossa terra é um insulto pra gente, ao ponto de você não gostar de um garçom brasileiro te atender. Não sei, são pensamentos que batem na minha cabeça de vez em quando isso acontece. E eu percebo o quanto o mundo é, tipo, muito racista e muito louco, sabe? Eu acho que eu nunca vi isso no Brasil. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu vim de uma cidade pequena, mas a gente não tem imigrante lá no quesito de, tipo assim, pessoas de fora do país. Talvez a gente veja, tipo, um povo da Bolívia, uma vez ali, outra aqui, mas é, tipo assim, muito raro. Geralmente são pessoas que estão em necessidades, então, tipo assim, eles vão estar na frente do sinal pedindo com uma placa, então acaba que a gente não tem nenhuma relação. E eu nunca tinha sentido, tipo, eu nunca vi ninguém tratando eles pior, de uma forma pior, por eles serem de outro país, tá ligado? Eu não sei se a gente é brasileiro, a gente é muito sangue bom. Eu posso estar errado, realmente a realidade que eu vivo era muito diferente da realidade do resto do mundo, mas eu acho que eu nunca vi um brasileiro fazendo isso, pelo menos não na minha frente. De tentar achar que a gente é a raça ariana do mundo e que todo mundo é pior do que a gente.
É só uma reflexão que me bateu, tá ligado? E que direto me bate quando alguém me pergunta, tipo assim, pô, de onde que você é? Qualquer conversa que eu tenho num barco, qualquer conversa que eu tenho num pub, pô, de onde você é? Muito amigo meu, tipo, é até engraçado, porque, tipo, cada dia eu tenho uma nacionalidade, mas isso é só pra tentar evitar um pouco desse problema que às vezes bate na cabeça, tá ligado? Do fato de, tipo assim, falar que eu sou brasileiro, eu ser julgado, ou até mesmo... Isso é muito engraçado, mas a gente é muito hipersexualizado aqui. Bagulho, tipo, sinistro. Mas, enfim, esse é meu pensamento de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Nada muito sério. Só, tipo, uma ideia. E vamos aproveitar esse restinho de dia aqui. São exatamente 18h48, 6h48. Acho que eu vou jantar daqui a pouco pra dormir. Hoje é meu único dia de folga da semana, então... A gente tem que aproveitar e fazer vários nadas. Mas... Talvez esse tenha sido um Pensando Fora da Caixa. Volume 1. Não sei. Tamo junto.